Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Mas é coisa rápida, viu? Pelo que foi me passado. Boa tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas, entrando no ar a partir de agora, o Arena CBN, edição desta quarta-feira, hoje dia 19 de março. 19 de março. Estamos todos aqui no estúdio acompanhando, torcendo, secando o Primavera de Indaiatuba. Lógico que claro, não, você tá secando Primavera. Vai começar o segundo tempo, aliás. Primavera, hoje é dia de mais uma jornada. Era isso combinado. Emocionado. 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 Só não está mais emocionado quando toca o hino da associação, né? Associação Atlética. APP. É o seguinte, hein? Grande bolacha. Estamos acompanhando aqui 45 minutos. Ó, Ramalhão. Aliás, se tivesse um vencedor no primeiro tempo, seria o Santo André. Na sua opinião? Na minha opinião. Que bom. E na opinião do Carlão também. Não sei, ele não falou, não se manifestou. Mas boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. A partir do momento que eu comecei a assistir, teve aquele lance do Santo André. Nossa, mãe. Aquele chute do lado direito que o goleiro Vitor Hugo, hein? Vitor Hugo, bom goleiro. Bom goleiro, hein? Ele só não sabe sair jogando com as mãos, né? Mas quase, é bom goleiro, o zagueirão quase entregou a paçoca lá no... Bom, mas tá 0-0. Calma. Se esse resultado... Olha lá, Alexandre, hein? Alec Gol aparecendo na transmissão. Se for mantido 0-0, o que acontece? Pênaltis. E se o Primavera fizer um gol e terminar 1-0? O Primavera classifica. E se o Santo André fizer 1-0? Santo André avança. Então, uma vitória simples garante quem vencer para a fase semifinal. O empate leva a decisão para os pênaltis. Hoje tem o 15. Tem 15, Capivariano lá em Capivari. Lá em Capivari, esse jogo às 7 horas da noite. O Capivariano precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para ficar com a vaga. No empate é do 15, um gol de diferença pênaltis. 2 gols pró, Capivariano classifica direto. Tem Ferroviária e Ituano. Ituano e Ferroviária, né, no primeiro jogo. Vai lá, Chaib. Vamos lá. Opa, 7 daqui a pouco, hein, Chaib? Missão complicada, mas tem que ter fé no Galo. Tem também o clássico, 8, né, lá do Vale do Paraíba. Às 8, Taubaté e São José, Joaquim de Moraes Filho. Ai! Nossa, muita emoção, hein? Nossa, quase gol do Santo André. Eu vi a viola em campo. Eu não queria estar na sua pele. Gol do Ramalhão. Bom, é isso. Bom, tem seleção brasileira amanhã, hein? Seleção brasileira. Tava impedido. Seleção brasileira. Nossa, que alegria ver a seleção, hein? Que alegria ver a seleção. Já tá meio pé da vida, né? Vai ver porque tirou os astros, né, do Verdão pra decisão contra o Corinthians. Desculpe até de cortar aí, Lupi, mas parece que vai ter novidade na seleção brasileira, né? O João Pedro, lá da sua cidade, de Ribeirão Preto, deve começar jogando no lugar do Savinho, né? Um ataque com João Pedro, o próprio Vini Júnior e Rodrigo, com Rafinha fazendo a meiuca, cara. Quando a surpresa era assim, Dunga no meio campo, né? Vai assumir. Não, parece que vai jogar Romário e Bebeto juntos. Não, agora sai Savinho e entra João Pedro. Djalminha novamente lembrado na seleção. Com todo respeito aos meninos, né? Aliás, como o Fábio Chaib disse, João Pedro é nascido e criado lá na terra do café, lá em Ribeirão Preto, mas assim... Com todo o respeito, tá difícil, né? Tá difícil, mas o que vale é a gente acreditar. Futebol tá parado, mas hoje tem um duelo importante lá no Paraná. Nós vamos conhecer o segundo finalista, né? O Operário já foi. O Operário já está na final. Atlético Paranaense e Maringá. Não tem data FIFA lá pra eles? Eu acho que eles estão ir andando pra CBF. Aliás, o futebol paranaense peita tudo, né? Os clubes do Paraná. O Atlético, né? O Atlético caiu, perde um pouco a força, mas sempre peitou. Maringá este que enfrentará os dois de Campinas na Série C da Brasileira. Abre o olho, Ponte Guarani. Estádio Willie Davis. Bom, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui no programa. Tem o sarcófago também, tem sarcófago. Né, William? O sarcófago hoje, ele reserva um jogo de qual agremiação? Do Guarani. Aí o Eliel não tá, aí ele fica aquele papinho, lá, chegou lá, como se não houvesse mais amanhã. Ah lá.
Quem tá no rádio não tá vendo, tá, Cabelo? Só pra... Você tem essa que ele tá eu vou descrever. Não, você tem eu essa vou descrever. mania. Ele está entrando como se estivesse desfilando Conversa em de Paris, louco, Milão. Eu fico curioso pra quem tá no carro. E aí o Cabelo começa, lá, o cara começa a procurar o Eliel. É perigoso, né? Ele tá lá na Kidaban, Chaib, ele vai cadê? Não, mas O cara tá na Princesa do Eu acho Oeste. que foi um ato de irresponsabilidade do Cabelo. Assim como ele faz no cabe punição. sarcófago. Cabe. Ó, mas... O cabelo tá nervoso. O cabelo tem que tá relevar, nervoso. o cabelo tá nervoso. Tô nervoso? Chegou. Que bela cor de camisa. Como se Chegou não no houvesse estúdio. mais amanhã. Sabe o que acontece, Eliel? Ele ficou narrando a tua chegada. Ele falou assim, lá. Tentando descrever. Ah lá o Eliel vindo. Aí o cara tá no rádio, Não, mas eu descrevi. tá na Anhanguera, Professor meteu procurando um o caju Eliel. no cabelo. Tá um mas cajuzinho, assim, Gilson Kleiner. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Paramos no sarcófago, tá? Eu queria agradecer vocês, porque vocês foram muito gente boa comigo. Mas a gente não precisa mentir pro ouvinte. Eu tava com piriri. Olha aí. Na hora de começar o programa, deu piriri, eu tava no banheiro. Foi isso. Foi isso. Foi o almoço de hoje? Foi. Mas você não comeu vinagrete, né? Senão vai dar aquela Vai embaçada. ser uma miscelânea de emoções nesse estúdio Ó, o aqui. goleiro tá igual eu. O goleiro, esse é o goleiro do Santo André. Carlão, Santo André. Nossa, Carlão me lembrou, hein? Me lembrou bem. Mas eu Bom, tiver com esse gente, corpinho tá bom, pô. obrigado pra vocês aí por Aquele terem ar na segurado. contramão, né? Nossa. Como que foi aquela... Sabe quando toma aquele refrigerante que sobe tudo, vai Ai. pras vias, pras narinas? E aí, Chaibeta? E aí, ele acompanhando aqui, né, o Primavera, o jogo da tarde, tem muita emoção, hein? Cara, mas ó, Imita no Mário Limões. Tá a pé da vida com a seleção só brasileira. deu Santo André, viu, Não, Chaibeta? você não assistiu. Olha lá, é agora, hein? Primavera, Santo André. Eu assisti o jogo. Eu Eu assisti tô o acompanhando Mas só no no banheiro tempo, lá só. Tinha. Se tivesse um vencedor, quem seria? Santo André. No primeiro tempo teve a chance mais cristalina foi do Santo André. Fala de novo, Carlão, só pra... A chance mais cristalina foi do Santo André. Mas João Carlão de Freitas não decepciona. Pelo lado direito, boa defesa do Não falamos sarcófago ainda? Não, parou na música. O Eu jogo, vim o jogo ansioso. hoje é do Guarani. Guarani, o adversário Difícil, hein? do estado de São Paulo ou não? Não vou falar. Hoje eu não tô afim de falar. Simples assim. Descubra. Manda a música pra eu tentar achar, então. Olha aí. Cara, eu sou muito fã. Anos 90. Você sabe que eles apareceram e depois sucumbiram. Lá vem. Do jeito que Não, veio foi. esse conjunto foi muito confundido Cuidado. com o Backstreet Boys, mas não é Backstreet Boys. Nickelback. Cara, NSYNC é maravilhoso. Mike Você quer falar Hanson? NSYNC é parabéns. Jogo do Guarani. Hoje, tá vendo? Não é só ponte. Hoje você veio. Tá Até aí. que enfim também, né? É, Mauricião. Tá fácil pra ninguém, velho. Ah. Acho que tentou marcar. Tá e não- demorando, né? Não veio, viu? Não logrou êxito, não. É nada, ele foi disfarçado pra não dar o coador de novo. O salgado que ele comeu, se bobear, Hoje aparece. nós temos os jogos da Série A2 e tem todos os confrontos hoje ou só o Primavera? Todos hoje, já falamos. Ferroviário Ituano tá jogando. Ituano, 7 da noite. Chaib está ansioso, né, Chaib? Capivariano e 15. 7 da noite. 7 da noite e também. às 8 da noite. Vamos lá em Capivari assistir esse jogo, Lu? Esse jogo é Eu bom, não cara. posso, cara. Tem um compromisso agora aqui, 6h30 não vai dar. Ah, é formatura? É troca de faixa. Troca de faixa da sua avó? Kung Fu. No Karatê? Kung Fu. Ah, que e aí legal. você vai estar virado no giraia. Ele tá animadinho hoje. O que aconteceu? Não, tá chato. Gol. Gol do Primavera. Gol do Primavera. Ué, mas tá com delay aqui. Olha lá, cabelo, olha lá, gol. Nossa, Carlão. Seu Carlão amigo esse daí, do cabelo? céu. Quem foi, né? Eu vou ficar quieto, vou comemorar Não, Rafael em silêncio. Marques. Porque... Que goleiro. Olha, cabelo. Que goleiro Seu amigo, foi é seu esse? amigo? Olha o Que cabelo emoção. lá de Olha lá, Indaiatuba. olha lá. Aê. Rapaz, Comemora, que falha cabelo, do goleiro, comemora. hein, Ah, gente? eu- Olha pro Eliel e fala, é gol nosso. Olha a falha do Carlão, dá uma Ih, olhada, tá impedido, velho. hein? Tem VAR. Tem, pô, tem Olha VAR o mesmo. goleiro. Tem VAR nessa Tem, fase? tem. Olha, eu achei um pouco atrás, mas vamos esperar. Olha o goleiro. Primavera. Nossa. Nossa, esse aí não vai nem voltar pra Santo André. Você vai ter Essa que parar falha em aí, Caieiras. essa falha lembra de uns bet. Essa falha. Eu não sei o que você tá falando, mas... Que falha feia, gente. mas o Primavera não tem nada a ver com isso. Não tem. Professor Primavera. Gilson, pé da normal. O vida. jogo é jogado, lambaria é pescado e o E já- vinagrete é expelido. Lucas Eu Douglas. vou te falar o que também é expelido. Começou a arena, viu? Pancadaria.
Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na... Trânsito. 4h15. Como está o trânsito em Campinas neste momento, Mário Quintino? Boa tarde para você, meu velho. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pela Lix da Cunha, a movimentação já é maior em direção do Trevo da Bocha e também para quem vai em direção da Campinas Montemor. Atenção principalmente à altura da Alberto Sarmento. No sentido centro, por enquanto, sem dificuldades. A região central de Campinas, a Avenida Campos Sales, tem movimentação maior na saída do túnel João Penteado até as proximidades da Andrade Neves. Inclusive, Andrade Neves com movimentação maior em direção do Castelo, da Estação Cultura até as proximidades da Benjamin Constant. Eliel. Obrigado, Mário, pelas suas informações. Já no ponto final. Não, daqui a pouquinho. Quero saber das estradas também. Depois do Repórter CBN das 4h30, você tem um novo encontro com a gente aqui neste mesmo canal, mas não neste mesmo horário, tá certo? Até já, Eliel. Até já. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse multirãoregional.iptv.com.br. Juntos podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa IPTV. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h18, a coisa tá pegando fogo lá em Dayatuba, hein? Policiamento no gramado. Primavera e Santo André não vai terminar às 5 da tarde, hein? Vai terminar para depois. Nós estamos aí com uns 10 minutos parados já. Teve gol do Primavera, que aliás uma falha, como diria Oswaldo Pascoal, clamorosa do Carlão. De Deus. Pelo amor de Deus, eu nunca vi uma falha dessa, hein?
E depois do gol, confusão, briga, dois expulsos, um de cada lado. O camisa 5 do Santo André, o famoso Bruno Camilo. E o número 8 do Primavera, o famoso Luan Martins. Luan Martins. 2 expulsos. E o árbitro ainda não decidiu pelo gol, é isso? Porque ele tá lá ouvindo. Eu acho que o gol vai ser confirmado. Ó, como que tá a situação lá em Indaiatuba nesse momento, ó. Aqui, meu. Sobe daqui, mano. Confusão lá em Indaiatuba, hein? Confusão, hein? Essa briga foi lendária. Você lembra dessa briga aí? Eu lembro. Dado Dolabella com o João Gordo. Foi sensacional, cara. Machadinha, né? Machadinha, muito louco. Cara, eu vou ser sincero, hein? O camisa 5 não merecia ser expulso, não, hein? Ah, mas juizão malandro, uma malandragem, tem que tirar os eles dois. que estão dando no... Agora vamos ver se ele dá, vamos ver. Olha lá. Pegou. Ele recebeu primeiro e depois revidou, né? Não teve nada. O árbitro é uma delícia, né? É gostoso, né? Tira os dois e chega. É gostoso. Olha que coisa, que confusão. Futebol é muito confusão, né, gente? Não precisa de nada disso, hein? Quartas de feira. Pro Primavera é bom que o jogo vai enrolando. O árbitro resolveu, o VAR resolveu assim, falou, gente, vamos resolver primeiro os expulsos, depois a gente vê o gol. Expulso. Mas eu acho que o gol foi validado, porque ele já já tá o cara ali no meio pra recomeçar o jogo. Aí ele vai entrar o camisa 18 Santo André? É o... Jump, olha lá, tá escrito. Ramalho. Tá escrito ali, ó, Jump. É o Macanac, né? É que nem o Sandro Gaúcho, bem. Lembra do policial? Anderson Lima. Maquilele. Não, lembra do policial que falou assim, o cidadão fugiu e deixou o boné aqui com o nome dele, ó, Harley Davidson. Esse vídeo ficou famoso. Ô, Léo, se você me permite o espaço, porque por enquanto a gente ainda não tem a confirmação do gol, mas... Foi gol, confirmado. Né? Trocou, saiu o Ariel com a 11. Que não é o Eliel. Não é. Isso. E entrou o Thiago Medeiros. Maquilele, parabéns, hein, Hoje o parabéns, né, pra todos que tem José no nome, porque hoje é dia de São José, né? Olha, parabéns. Os católicos, né? São José que vai pegar o Taubaté, hein? Daqui a pouco. Isso significa o quê? Nada. Ah, não? Não, São José. No dia de São José vai se classificar, é verdade. Você sabe onde é feriado hoje? Onde é feriado? São José dos Campos. São José dos Campos, dentro. Exato. São José dos Pinhais. São José do Rio Preto. São José do Rio Pardo. Onde eu nasci. São José dos Campos. Você nasceu em São José do Rio Pardo? Terra de jogar, ó, Edson Bobrão, Rondinelli, Cabelo, Biquinha, Ivaí, Márcio Araújo. Por que você se colocou nessa lista aí? Cabelo. Porque eu joguei muito. Quem é viu? Cabelo na fila do pão? Você sempre com o cabelo esvoaçante, assim? No começo era uma mistura assim de Mário Kempis com, entendeu? É igual piscina o cabelo dele. Terminou como um Batistuta. Tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Fazia gol, assim, era caixa. Vai, Lupe, continua as cidades hoje. Eu acho que é bom a gente parar por aqui. São muitas? São muitas. Além do que, tem mais o que hoje de dia aí? Hoje é dia do carpinteiro, pra homenagear a profissão São José, né? É dia do marceneiro, que é aquele rapaz, o profissional que trabalha com madeira. Meu sogro é marceneiro. Que legal, hein? Seu sogro é marceneiro? Marceneiro, é. Boa. Grande. Ele tá tomando uma? Nossa senhora. Mas aí é perguntado. Com todas as Não, mas já é meu amigo dele. Com todas as de longa data. Cada vez pior. Ele é super calmo quando o Santos perde, Cada vez pior. Super de boa. Tá incontrolável. Ai. Vamos lá. Por que o Chaib tá nervoso com a seleção brasileira, Lupe? O que você falou aí mais cedo? Ele não está animado com o time formado pelo professor Dorival Júnior, e ele trouxe uma informação, né, uma surpresa que pode pintar na escalação. João Pedro, que aliás é de Ribeirão Preto, pode ser a novidade no lugar do Savinho. Olha só que dúvida brilhante. João Pedro na vaga de Savinho é a arma que o técnico Dorival Júnior deve colocar em campo no duelo contra a Colômbia. Amanhã, 9h45 da noite, na tela da Globo. Olha só, hein? João Pedro, eu achei que ele fosse pôr o Hendrick, Carlão. Com o João Pedro ele muda a característica de ataque, né? Porque ele abre mão do jogador de velocidade pelos lados, que é o Savinho. O João Pedro é mais um definidor. Poderia o Hendrick, porque o Hendrick também tem o jogador terminal, né? Ele não gosta do Chaib, o cara convocou o Hendrick só porque o Neymar foi cortado. Senão... De acordo, acho que ele tem alguma coisa contra o Hendrick realmente. Ele não tem essa opção, não é a primeira opção dele nunca, né? E cá entre nós, não é pra empolgar ninguém, né? Não é pra empolgar a gente, nem empolgar nem a nossa audiência massiva aí do Arena CBN também, mas, João Pedro, de titular da seleção brasileira, a gente tá é umas invenções, lençóis, é umas invenções que eu vou te falar a verdade, viu? Nada contra o moço, que aliás deve ser um amor de moço.
Mas é invenção demais, gente. Quem que é esse cara na fila do pão perto de Hendrick, jogador do Real Madrid? Tô sim, pelo amor de Deus. Jogador do Real Madrid. Se o João Pedro passar aí atrás, aí no nosso jardim, aí ninguém sabe quem é ele aí. Lá ele. Mas tá maluco? Com o empresário do João Pedro aqui na ponta da linha. Mas vai passar atrás de quem? Tá louco? Lá ele, velho. Daí explica o desinteresse pela seleção, Não, cada vez João Pedro maior. passar na frente, atrás. João Pedro é do Fluminense, né? Mas nenhuma identificação nem com o torcedor do Fluminense. O torcedor do Fluminense lembra mais do John Kennedy do que do João Pedro. O John Kennedy tem. Pelo amor de Deus. É, porque o João Pedro, ele foi muito cedo. Aí ele joga amanhã, faz 5 gols. Mas ele é bom jogador. Ele pode fazer 5 gols. O que acontece? É que, infelizmente, o futebol brasileiro, ele, financeiramente, ele depende de negociações com a Europa. Esse 9 é o Enan? Enan. Caramba, rodou e foi parar na Várzea, hein? Não, o que acontece? Se aí tá ruim, mas nisso aí tá ruim. O João Pedro, ele foi pro profissional do Fluminense, fez poucos jogos, e aí já foi vendido, se não me engano, pro Wolverhampton da Inglaterra. E depois ele foi ele tá no Brighton, se não me engano, né? No Brighton. Só que ele tem feito bons jogos lá no campeonato inglês. Sim. Mas assim, a gente não conhece muito, pra quem não acompanha o futebol europeu, né? Porque tem gente que é fanático pelo futebol da Europa, Ele tem 8 League gols, e tudo Lupe. mais. Mas 24, na temporada 20, passada dele foi boa. 23 partidas, 8 gols. Não, essa, né? É. E na passada? Peraí que eu já pego aqui o João Pedro. Mas será que vai ser o teste na prova de fogo mesmo do Dorival na seleção brasileira? Se não for eu não nesses acredito. dois jogos grandes. Eu só acredito do Dorival vendo na Copa do Mundo. Eu acho que ele está na eterna corda bamba. Você diria que ele está na mira da bota? Mas nós estamos em 2025, a Copa é 2026. Mas com toda honestidade. Como trocar. Tem. Mas quem vai colocar no lugar dele? Quem vai colocar? Vai colocar quem? Com toda honestidade. Guardiola. Esse. Guardiola, ele já... Mais uma Copa que o Brasil não ganha. Com toda honestidade do mundo. Pode ficar tranquilo. Não vai. Pelo amor de Deus, não empolga. Fala a seleção de 1 a 11 hoje, Carlão. Fala. Dá, de cabeça assim, Não eu tenho que dá, pegar a escalação. não Fala, Cabelo, de 1 a 11. Pegar a cola, senão não sai. Fala, o Chaib vai falar só o Esteva. Não tem. Alisson, lateral direito, eu não sei. Zagueiro é o... aquele lá. Gabriel, né? Gabriel Magalhães. Gabriel. A zaga é Marquinhos e Gabriel, né? E lateral esquerdo? Lateral esquerdo, Alexandro. Alexandro vai ficar no banco, Arana. Meio campo. Meio campo é André. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. E Gerson. Não, talvez. Rafinha. Na frente é Rodrigo, João Pedro e o próprio Vini Júnior. Não dá, hein? Foi difícil pra lembrar. A zaga, quem é o lateral direito? Não sei até agora. Quem que é, Carlos? Cafu. Não, o lateral direito é o Wesley. Wesley. Danilo. Não, Danilo foi cortado. Danilo virou zagueiro, então o Wesley vai de lateral. Mas sabe o que eu achei estranho? Danilo foi cortado e tava jogando a final contra o Fluminense, ué. No domingo, ele entrou no jogo. Não sei se jogou pouco, mas acho ele que a CBF não quis esperar, né? Da mesma situação que fez com o Neymar também. Ano passado ele fez 40 jogos, fez 20 gols, cara. Olha lá. Se você pegar os números do João Pedro, são números bons. Rapaz, o zagueirão do Santo André foi substituído agora, chorando copiosamente, hein? Foi no lance com o Enan ali, né? Foi, mas foi o joelho ficou preso no chão, né? Aquela contusão. Um buraco no gramado, né? Não, aquela... Ó o goleirão, ó. Vai de novo. Mandou bola na área, gol do Primavera, hein? 23 minutos, né, Cabelo? Me ajuda aí, você que é melhor em conta do que eu. O nosso lateral direito, 23. ninguém acertar aqui. Ninguém. Dou mais uma chance pra você, Fábio Chaib, sem ler, vai. Dodô, não. Dodô é esquerdo. Wanderson. Não. Marcos Wanderson, Rocha. Wanderson. Jogou no Grêmio, né? Exato, no Mônaco, né? Mas ele é do Grêmio, né? Jogou no Grêmio aqui no Brasil? Sim. Mônaco. Começou no Rio Branco de Americana. Tá igual o Tite quando ia Rio convocar, Branco tá né? trazendo o Thiago Ribeiro? Tô aqui, no Ziriguidum. Tá igual o... Rio Branco trazendo o Thiago Ribeiro, né? 39 o Thiago Ribeiro que chegou a ganhar muito dinheiro nessa vida e hoje roda pelos times por aí, né? Mas acho que tá bem, viu, Lé? Que ele teve problema depressão, psicológico. Mas acho que tá bem, sim. Jogou aqui no Guarani, foi mal aqui, né? O Tite, quando ia convocar, falava fulano de tal, Manchester. Manchester United. Tite é mala também, pelo amor de Deus. Que ele fala. Acho que hoje o Arena pode ser uma Arena especial Fábio Chaib. Personalidades que ele não tem afinidade. Aí deixa ele disparar, porque não tem assunto. Eu tô com o Chaib. Eu tô com o Chaib. E digo mais, além de ser um mala, pra mim... Os extremos oscilantes. Pra mim, além de ser um mala, um treinador de nível B.
treinador de nível B. Você acha que é um treinador superestimado? Totalmente, Cabelo. Totalmente. Não, tem uma carreira legal, principalmente pelo Corinthians, mas depois disso também acho que subiu um pouco no saldo. Não, ele ganhou aquele Mundial lá, porque o Chelsea perdeu o jogo e depois se tornou o Pelé dos técnicos. Não, totalmente superestimado. Eu gosto do Tite, mas as entrevistas dele realmente são cansativas, né? Quer ver outro treinador superestimado? Mano Menezes? Não, Mano Menezes até que faz bons trabalhos. Mas é superestimado também. Mas Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Superestimado. Não entende nada de técnica. Ganha só no Estratégia, vestiário. Nada. O forte dele é a gestão, né? É só a gestão de chamar o moleque, vem cá, vamos bater um papo, que não sei o que lá. Não, eu fico imaginando, ele no churrasco, uma meia dúzia de gelada. Já era, é isso aí. Cara, uma porçãozinha de amendoim. Vamos marcar aqui um 4-2-3-1. Esquece. A verdade é que o Luxemburgo perdeu a oportunidade de se tornar o maior técnico de toda a história brasileira, né? Mas também, quer tirar o Zidane e o Ronaldo? Aí não, velho. Não, mas se ele quisesse, o trabalho dele é sempre muito bem feito. Até hoje, se ele voltar, ele acaba dando caldo demais. O Luxemburgo. Não. O Fábio Chaib, eu conheço. O Fábio Chaib é sapeca. Já mandou ele indireto. Já mandou indireto. Porque ele nunca sabe como é que vai ser o Mundial. Esse começo de brasileiro. Como pode ser a derrota domingo, quinta-feira. Então ele já treinou os dois de Campinas. Sabe o que o Fábio Chaib fez lá no conselho? No conselho? Lançou, né? O rapaz lá que tava comandando falou assim: ó, gente, põe no papelzinho aí o nome de um treinador que pode substituir o nosso grande Abel Ferreira. Fábio Chaib já meteu Luxemburgo. Foi pior. Dobrou e colocou na caixa. Foi pior. Ele, no fim da reunião de conselho, tem os recados gerais. O Chaib falou: olha, gostaria de mandar um abraço aqui pro grande amigo Luxemburgo, treinador Luxemburgo, viu, gente? Treinador. Mandou mensagem aqui, falou que vai visitar aqui, treinador. Luxemburgo no Palmeiras é igual o Serrão no Sertãozinho, já dorme no hotel, na véspera do jogo. Clímax, hein? Pelo amor de Deus, o Serrão, eu lembro de um jogo do Ito Rock, cara, como treinador. E treinador do Sertãozinho, o Serrão, o Ito perdeu o jogo, o Serrão mandou: oi, tô no hotel. Não é brincadeira isso, são três técnicos que eu me lembro do Sertãozinho: o Serrão, o Ito e o Edson Só. Eu me lembro do Nenê Bellarmino também. Nenê Bellarmino, amigo de Pelé, né? A gente tá falando de time interior, você ficou sabendo da história lá do presidente do seu comercial com jogadores, ou Eliel? Não fiquei, conta pra mim aí, cara. Vou te mandar o podcast aí, daqui a pouco você vê aí, não sei se dá pra falar no ar, eu não lembro o nome. Vou ver, eu não lembro o nome exatamente do treinador, o Valim, né, que tava lá. João Valim. Falando que, como é que é isso? do Velo, João Valim. Outro superestimado também. Os jogadores estavam na churrascaria, ligaram pro presidente falando: a gente exige a saída desse cara, tava 4 dias. Senão o time vai cair, alguma coisa assim. Eu vou te mandar você ver depois aí. Conta a história aí, Fabião. Solta aí. Mas eu não lembro exatamente, mais ou menos isso por aí, cara. Os caras vão à churrascaria, ligaram pra exigir a saída do cara. O que chama atenção é a churrascaria, né? O pessoal do comercial na churrascaria. Será que tava bem na hora do... Não, se for aqui na da estrada é boa, hein? Aquela ali é boa ali. E se for na pista de gelo? Na pista de gelo, não, ali não é. O Chaib gosta da pista de gelo, hein? Nunca mais foi. Patinar. Nas duas pistas, lá aqui na Terra do Figo, ele não voltou mais também. Nunca mais. É gostoso, hein? Gostoso, não pisou mais lá. Ai, 4h32 chegou. Gente, ficar sem futebol é horrível. Vocês viram que nós não temos assunto, cara. Aí fica falando de podcast do comercial. Pro pessoal aí, do Tamo WhatsApp. aí, nem vi a mensagem hoje. Não tem, né? Tamo aqui olhando o Primavera e Santo André. Aliás, jogo ruim, hein? Jogo feio. É um jogo difícil. Alô, Juninho. Juninho mandando aqui, falando que o Léo Ortiz vai de titular. Fabiano Moreira de Campinas acredita o mesmo que o Dorival, que escala o time? São empresários. Mandou aqui o Fabiano Moreira. Fábio Natália de Americana. O Eliel, você foi no banheiro fazer o sarcófago? Louco aí, cabelo. Não foi, não. Não, mas o Eliel é o dono. Fábio Natália mandou aqui. Não, Fábio. Mas ele mandou depois zoeira, o Cabelo, não vai levar pro coração porque você morde fácil. O outro ouvinte mandou mensagem também aqui. Essa música é da banda Marcão e seus mecânicos. Mike the Mechanics. Adversário do Bugrão foi o Massa Bruta. Mandou aqui o ouvinte já. Vamos pro Repórter CBN e a gente volta já. Repórter CBN.
quarta-feira, 19 de março de 2025. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que não existem perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos no Brasil. Mota participou do evento em comemoração aos 40 anos de redemocratização do país. Ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro se licenciou do cargo e decidiu morar nos Estados Unidos. Ele se disse vítima de perseguição política. O Tribunal de Contas da União apontou má gestão por parte de municípios brasileiros sobre as vagas em creches. O TCU cita que há falta de critérios na priorização da fila de espera e ausência de plano de expansão das instalações. Segundo a área técnica do tribunal, 35% dos municípios com espera por vagas não utilizam os critérios previstos em lei para a gestão da fila. Mais de 10 milhões de brasileiros têm 26 bilhões e 300 milhões de reais esquecidos na conta do antigo fundo PIS/PASEP. As pessoas poderão receber os valores a partir do dia 28 de março. O fundo foi usado para incrementar a renda de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos entre 1971 e 1988 e é diferente do abono salarial pago atualmente. As pessoas podem checar se tem dinheiro no fundo por meio da plataforma Repis Cidadão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o Irã deixe de enviar imediatamente ajuda militar aos Houthis, grupo rebelde do Iêmen. A solicitação aconteceu um dia depois de o grupo afirmar que está em guerra contra os norte-americanos e atacar 4 embarcações do país no Mar Vermelho. Trump reforçou que os rebeldes vão ser completamente aniquilados. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h35, de volta com o nosso Arena CBN para saber as informações das estradas. Boa tarde para você, Mário Quintino. Oi, Léo. Boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que nos acompanha, falando do anel viário Magalhães Teixeira, que tem movimentação maior para quem sai da Dom Pedro, vai em direção do Trevo de Valinhos, pouco antes da chegada para o Trevo de Valinhos, então atenção, à altura aí do quilômetro 6. No sentido contrário, em direção da Dom Pedro, a movimentação é maior já na saída da rodovia Anhanguera, a altura ali do quilômetro 86 da rodovia Anhanguera. Inclusive, quem segue na rodovia Anhanguera já encontra a movimentação maior no acesso para John Boy Dunlop em Campinas, na pista sentido interior, principalmente ali na Marginal. Quem puder, pista expressa tem melhores condições e a Bandeirantes, por enquanto, sem problemas nos dois sentidos. Falando também, Eliel, trazendo uma atualização da região central de Campinas, segundo a INDEC, teve um acidente na saída do túnel Joá Penteado, já na chegada para Andrade Neves. Inclusive, a gente trouxe essa informação mais cedo sobre a lentidão ali pelo trecho. Foi uma colisão entre um carro e uma moto, não teve nenhum ferido, a pista foi liberada, mas ainda tem movimentação intensa. Então, atenção para você que está saindo do túnel Joá Penteado e vai acessar o centro de Campinas, vai chegar na região da Andrade Neves. Eliel. Perfeito, obrigado, Mário, pelas suas informações. Agora sim, já, no ponto final você volta. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse regional.iptv.com.br. Juntos podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa IPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região.
Ele... Quatro horas e 39 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Segue o martírio do Primavera, tentando de todas as maneiras segurar este resultado. Tá difícil, não tá fácil não. 79 minutos, 35, né, Carlão? 34, né? 34. 34. Mas a gente tem que lembrar que tem mais 10, né? Porque teve uma confusão, né? Depois do gol do Primavera. Tem mais 10 minutos. Eu vou falar pra você que essa situação que o Cabelo está vivendo aqui é uma das piores na face da terra pra quem torce. Por quê? Deus me livre. Isso é um terror. Hein, Cabelo? Seja pra acesso, pra descenso, Cara, emoções que do início ao fim, né? E você olha no cronômetro. Não anda. Não vai, velho. A coisa não progride. E os homens vindo, né? Não evolui, não progride. Não... Os homens amassando, né? O goleiro só que tá... Saiu agora mais estabanado que eu, segunda-feira, depois... Quase tomou o gol, hein? O camisa 9. Quem que é o camisa 9 do Santo André? É o Sandro Gaúcho. O Sandro Gaúcho perdeu o gol, hein? Olha o Acaju do Gilson Kleina. Tá bonito, tá bonito. Quem que é o treinador do Primavera mesmo? Fernando Marchiori. Ó, Fernando Marchiori levando o time longe, hein? Ele que já foi campeão da 2 com o Santo André, em 2019. Aí. Olha só. E subiu com a Portuguesa também, né? Subiu com a Portuguesa, não subiu? Exatamente. Bom, o Chaibi, o Palmeiras, o que tem de não novidade? Não é o Sandro Gaúcho não, tá? O 9 do Santo André não tá aqui. O Sandro Gaúcho, ele parou, não sei se você tá sabendo, né? Nunes, não é Nunes? Nunes, muito bem, Nunes. 9 do Santo André, Nossa, é verdade, tomou aquele chapéu do Neymar, hein? Isso, Ficou nervoso aquele dia, hein? Ele tava no Botafogo de Ribeirão, né? Tava no Botafogo de Ribeirão. Ele quase foi parar no lembrado, né? O Palmeiras que teve hoje, né, Elias perguntou do Palmeiras, o Palmeiras que ontem, na verdade, teve os muros do Palácio Itália pichados pela torcida, cobrando mais empenho contra o Corinthians na segunda final. E dentro de campo, o Palmeiras que representou hoje, tem a volta do Maurício como grande novidade. O Maurício que se lesionou faz um mês, já tá treinando, pode ser uma opção pro jogo da volta no próximo dia 27. E o primeiro treino do Lucas Evangelista, que não pode jogar o Paulista, mas pro brasileiro já tá apto para jogar, já está com os demais companheiros lá na academia de futebol. Deu certo essa negociação, então? Deu certo, porque ninguém falou nada mais depois. Não, foi anunciado. Deu certo. Ô, Chaibi, eu li em algum lugar que o Paulinho, será que o Paulinho poderia ser relacionado pro jogo? Eu acho precipitado. Será? Eu também acho precipitado. Eu também acho. Acho loucura, além de precipitado. Esse jogo pesado. Mas será que não vale? Fala assim, Paulinho, ele tá inscrito. Tá inscrito. Coloca o uniforme nele e fala assim, fica sentadinho no banco ali só pra gente ver um negócio. Que gera porque ali você começa banco, tal. Porque você não vai, novo, né? você não vai ter torcida do Palmeiras. Então não vai ter aquela pressão da torcida pra colocar o jogador. Você não vai ter ali torcedores ali atrás. Põe o Paulinho. Vai ser só torcida do Corinthians. Então você leva o Paulinho pra ser uma arma ali, pra deixar no banco. Usar um efeito psicológico. Aí vai aquecer, aí o Paulinho aquece, aí o técnico lá do Ramon e o filho dele, será que ele vai pro Paulinho? Aí, será que ele vai pro Paulinho? Mas pra colocar... Aí põe ali, aí acaba o jogo. 4 meses parado. Eu acho muito tempo. Não, mas não é uma... Porque assim, futebol você trabalha com várias armas, né? Não é só a questão do jogo, da tática. Tem tudo isso. Eu também acho que não leva nada a lugar nenhum, mas sei lá, às vezes, né, vai que dá certo. O Cabelo lembra, em 77, Atlético Mineiro e São Paulo, que levaram o Serginho pra aquecer. O Serginho tava suspenso por causa daquela confusão, né? O São Paulo colocou o Serginho pra aquecer, colocou o uniforme no Serginho, mas o Serginho já não podia nem jogar, mas causou Só o fato da presença dele já abalou psicologicamente. Perfeito. 4 horas e 42 minutos. Vamos seguindo aqui com o nosso Arena CBN. Deixa eu dar um giro com a galera aqui. Eu tava falando, mas eu parei, né? Mas fala você aí. Então deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá curtindo aqui o Arena, deixa eu ver. Final do telefone 7040 mandou áudio, vamos já. A Elson de Cosmópolis, hein? Quem nasce em Cosmópolis? Cosmopolitano. Amigos da CBN, vocês são uns malas. Obrigado. Cansado treinador mala. Luceburque, Leão, Tite, Renato, o treinador do Fluminense. Por isso vieram outros. Os 2 zagueiros do Primavera e do Santo André são melhores do que o Sérgio, Canela Dura Rafael, e a diretoria quer renovar com ele. É o André que mandou mensagem aqui falando a respeito da renovação do Sérgio Rafael da Ponte. O goleiro do Primavera está doidinho para arrumar um empate pro Santo André.
Quem mais aqui? O Cabelo levando uma caixinha na faixa, hein? Verdade, tá rolando uma aposta aí, hein? Tá rolando. Só precisa ver quando ele vai receber, mas tá rolando. A gente tem esperança. Sei não, hein? Boa tarde, Lupe. Minha mãe nasceu em Bebedouro e cresceu em Barretos. Olha aí, hein? Antes de virem pra Santa Bárbara do Oeste. E meu falecido pai era de Pitangueiras e veio pra Americana. E esqueci de dizer que o Brasil não tem técnico. Olha, se a mãe nasceu em Bebedouro, tem que torcer pra Inter. Inter de Bebedouro. Barretos perdeu da Inter. Perdeu. E o pai nas Pitangueiras é pertinho de Sertãozinho, né? Perto de Bebedouro. É mais perto de Bebedouro. É isso. Sertãozinho, Pontal. Pitangueiras. Pitangueiras, Ibitiúva. Viradouro. Não, aí é Bebedouro. Viradouro vira pra cá. Morragudo, pra que aí tem que pegar o sinal. Jaborandi, Taiúva, Promissão, Taiaçu. Legal, né? E o que tem a ver aí isso tudo? É só cana-de-açúcar, não é só cana-de-açúcar. É só megalópole. Só cidades. Vou levar o Chaibe pra passar um final de semana. Ô, Chaibe, vou levar você pra passar um final de semana em Morragudo. Parece aquela cidade que você gosta, hein, Chaibe? Vocês são gozadores, hein? Outro dia o Chaibe fez uma com Itaquera, mas não pode colocar em público. Ai. Bom, 4h45, vamos pro intervalo. Na volta tem mais Arena CBN na tarde desta quarta-feira, 19 de março. Arena CBN. A espera acabou. O SUV que você deseja é em condições imperdíveis. Venha conhecer. Tigo 5X, o melhor SUV compacto. E o Tigo 7, líder absoluto de vendas da categoria. Tecnologia, design, linha Tigo 5X e Tigo 7 com pronta entrega. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Descubra uma concessionária mais próxima de você em d21motors.com.br/ofertas. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no Arena para informar que o SESI venceu o Praia Clube por 3-0 ontem pela 20ª rodada da Superliga. Placar curioso, parciais de 25-20, 25-20 e 25-20. Com esse resultado, o SESI agora ocupa a 4ª colocação da Superliga, com 43 pontos. Com a derrota, o Praia Clube caiu para a 5ª colocação com 40 pontos. O Vôlei Renata tem 43, está na 3ª colocação. No sábado, tem Vôlei Renata aqui na CBN contra o Neurologia Ativa. Esse jogo acontece no ginásio do Rio Vermelho, lá em Goiânia, com transmissão aqui dos 99,1. Marco Guarizo na narração e os comentários da Renata Rondini. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Quatro horas e 48 minutos de volta com o nosso Arena CBN, de falar de um assunto importante. Pessoal que ouve a gente, é claro que nós temos uma grande audiência em toda a região. Boa parte desta audiência é composta pelo público masculino, assim como também temos muita gente do público feminino. E o recado hoje vai especial ao público masculino. Você sabia que tem muita gente que sofre com algum tipo de problema, disfunção erétil, alguma coisa nesse sentido, e não procura atendimento, não procura ajuda?
É necessário fazer isso antes de sair se automedicando ou dando aquele famoso Google, hein? Para ajudar a tirar um pouco mais destas dúvidas, Marcos Lima, da Clínica UpMen, tá aqui com a gente. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvintes da CBN. Pois é, você sabe que saiu uma pesquisa recente que no Brasil, cerca de 50% de prevalência nós temos aos homens acima de 40 anos vai ter algum grau de disfunção erétil, seja ejaculação precoce, seja falta de libido, seja não ter aquela ereção firme, rígida, duradoura. Então, o que mais a gente vem aqui falar, Eliel, é que todo mundo precisa de acompanhamento médico. Parar de ir na farmácia, comprar o laranjinha, o azulzinho e achar que vai resolver o problema de disfunção sexual. Isso é normal, você vê a prevalência, Eliel, mais de 50% dos homens acima de 40 anos. Então, o que eu falo pra você? Procura a Clínica UpMen, lá nós temos tratamento médico personalizado. Você vai lá, vai fazer uma consulta médica, o médico vai te examinar, vai ver qual que é o seu grau de disfunção erétil, vai ver o que tá acontecendo com você e vai receitar um tratamento médico, vai ter um acompanhamento médico, vai fazer um tratamento lá na clínica. Então já vou falar aqui pra você, até às 5 horas, nós vamos fazer uma condição muito especial, Eliel, pra quem ligar agora até às 5 horas, no 0800 591 2223. Esse telefone, ele também é o WhatsApp. Boa. 0800 591 2223. Telefone que é o WhatsApp, você vai ligar até agora, até às 5 horas. Nós temos clínica aqui em Campinas, em Piracicaba, em São Paulo, em Santo André, em Limeira. Você vai ligar agora e vai agendar uma consulta médica. E você sabe, Léo, lá nós estamos acompanhando a inovação do mercado de saúde sexual masculina. Você sabe que hoje nós temos um tratamento médico lá, que você passa com o médico, ele vai te examinar, vai medir toda a questão do seu órgão genital. E a gente tem lá um tratamento de harmonização íntima peniana, que tem aumento considerável do aumento do comprimento e do tamanho. Para saber mais desse tratamento inovador, que é feito tudo na clínica, em dolor, sem cirurgia, sem nada, você vai ligar agora no 0800 591 2223 e vai saber mais a respeito desse tratamento. Tá bom? Muito obrigado, Eliel. Vamos fazer tratamento médico, parar de tomar remedinho na farmácia. Lá o lema na Clínica UpMen, sexo é saúde. Os médicos lá têm mais de 20 anos de experiência e vai dar o tratamento adequado para você tratar essa disfunção erétil, que é normal. Mais de 50% tem essa prevalência, mas tem tratamento médico seguro e eficaz. O homem, às vezes, tem um certo tabu, né, Marcos? De que fica com vergonha e tudo mais. É importante dizer também que é tudo tranquilo e na mais absoluta confidencialidade. Com certeza, lá nós temos cabines individuais, você vai ser tratado com o homem, o médico é homem, você vai lá, vai se abrir para ele e a confidencialidade é a nossa maior objetivo, tá bom? Perfeito, então você que tá aí preocupado com a sua saúde sexual, mas com vergonha, com tabus ou fica pesquisando na internet, procura quem entende, que é importante e não tem nenhum tipo de preconceito nisso, não. É importante se aconselhar e saber como melhorar a sua vida. Afinal, como disse o Marcos Lima, sexo é saúde. Telefone liberado com condição especial. Condição especial até às 5 horas. 0800 591 2223 ou dá uma mensagem no WhatsApp, sabe dos tratamentos médicos que nós temos lá de impotência sexual, ejaculação precoce, aumento peniano, tudo tá lá em confidencialidade, sigilo absoluto garantido pela clínica, é só ligar no 0800 591 2223, tá bom? Boa. Muito obrigado, Eliel, muito obrigado. Valeu, Marcos Lima, até a próxima. Bom, 4 horas e 52 minutos. Rapaz, a coisa lá em Dayatuba vai longe, hein, Carlão? Eu vi 10 eu achei que vai matar o nosso menino. Eu achei que era uma substituição e não é. O que é? 10 minutos de acréscimo, o Primavera tá muito recuado, é claro que defende o resultado, mas não aproveita, né? Teve um contragolpe agora à disposição. Mas aí faltou experiência pro jogador. Cai, Carlão. Cai na falta, né? Puxou ele lá, cai, porque o árbitro ia dar cartão amarelo. Ele valorizava, ganharia 1 minuto aí, ó. Perdeu a bola, é perigoso ficar ali na área lá. É perigoso ficar marcando dentro da área. Tem que tomar cuidado. Vamos ver, tá bem encaminhado. Quando você recua muito assim, meu amigo, você chama gol. E aí a gente entra num outro assunto, né? O que é mais emocionante? É o pontos corridos ou é o mata-mata? É o mata-mata. Cara, olha isso, o Santo André não tem mais jogo. Ele vai pra cima, se tomar 3 gols tudo bem, mas ele vai pra cima. Nosso aqui, você sabe já era. Esse jogo, eu vou falar agora porque eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, pai de menino que já nasceu.
Tá me cheirando 2-0 Primavera no contra-ataque. Pra matar o jogo, né? Teve a chance, né? Teve a chance ali alguns minutos pra matar o jogo, centroavante. Tá me cheirando 2-0. O Kleiner já tirou o zagueiro, já colocou meio campo, já tirou os volantes, já colocou atacante. Então, assim, não tem mais esquema tático. O Cabelo, o cronômetro lá tá com problema? Não vai, cara. A minha torcida já está no próximo adversário. Esse aí já foi. Eu ainda... Se o Primavera passar e o 15 também, a Primavera é 15, hein? Aí eu sou 15 desde criancinha. Depende, né? Depende da pontuação. Do Taubaté e também do São José, de quem passar. Fecho mesmo e... Primeiro Primavera tem que... Mas tá bom, dá pra matar o jogo, só que tem que aproveitar, né? O problema tá sendo o último passe. Olha o passe do cidadão aí, ó. Carrega a bola, vai pra bandeirinha de escanteio, goleirão, hein? Esse goleiro aí, eu vou falar a verdade pra você, viu? Me arruma o WhatsApp dele, quem tiver, que eu vou cobrar dele a caixinha, viu? Filho de uma mãe. Ele que, pelo amor, que gol que tomou esse goleiro, velho. Goleiro que tem medo de bola não deveria ser goleiro. Carlão. Essa que é a grande... Também começa errado também, né? Tudo que começa errado termina errado, né? Nossa, a forma do homem, vou te falar, viu? Lembrou muito bem, nossa. Agora virou briga de foice ali. Tem áudio do ouvinte aí, Eduardo Rodrigues, antes da gente ir pro sarcófago? Manda aí pro ar. Não tem, né? Alô? Você tá falando isso do Harley Davidson? Ah. Na Copa, não lembro que Copa do Mundo que foi, que a minha irmã, na hora que saiu um jogador e entrou outro, ela falou assim, mas peraí, esse tal de Roblote, que é o Roblot do cronômetro, não jogava no time da Dinamarca, uma coisa assim. Ela achava que o nome do cronômetro era o nome do jogador que tava entrando. Quem nunca, né? Já confundiu o nome, Lupe? Já. Muitas vezes, né? Até depois que selei o matrimônio. Vai mais um ouvinte aí, que tá legal os ouvintes hoje. Bom dia, pessoal da CBN, conto que estejam todos bem aí. Estamos. Menos o cabelo. Gostaria de repercutir com vocês aí ainda uma entrevista que foi dada semana passada pelo Pastana. Falando que não tem mais camisa 10, não tem falando mesmo. algumas coisas desse tipo. E falando do time do Guarani. Que Guarani não precisa de reforço ali, Guarani tem 2 jogadores ali, Guarani vai mandar a gente embora a colar. A questão é a seguinte, quando eu ouvi falando, eu pensei que ele fosse aí gerente de futebol do Palmeiras, do Flamengo, do Manchester, ou do Manchester, como diz o Tite. O que vocês falam da entrevista do Pastana? Eu acho que o último camisa 10 tradicional foi o Ganso. 10-10, né? 10-10. O último 10-10 foi o Ganso, na minha visão. O Lucas Lima não teve a projeção do Ganso. Os times da região, Elvis, Renato Cajá, Preta, Renato Cajá, Fumagalli. Esses não podemos esquecer. Mas o 10 de projeção nacional e até internacional, na minha visão, o Ganso. Nossa, Ganso. Porque nem o Real Madrid, fala o 10 do Real Madrid hoje, não tem. Não, 10. Fala o 10 do Barcelona hoje, não tem. Messi. Não, o último, né? O último foi o Messi, mas de hoje. Eu acho que os times não estão jogando mais com 10, porque eles estão jogando com 3 atacantes para 2 pontas ficarem voltando, fazendo a dobra com os jogadores. E você pega o... tem o Arrascaeta, né? Arrascaeta pode ser também, isso né? também. Brasileiro. Mas e hoje também os volantes são meio campistas, né? Você pega no Palmeiras o Richard Rios, ele não é um volante, não. Um cara que chega, né? Um cara que tem o do Corinthians, o Richard Rios, na verdade, ele não definiu ainda, né? Se ele é volante, se ele é jogador de futebol, se ele é firuleiro, ele nem definiu ainda, né? Mas ele é TikTok, né? Também. Opa, calma. Uma mãe dessa jogou em mim e mordeu lá no... Essa mordeu lá em Itu, hein? O que o ouvinte, ele disse é porque, assim, a gente fez uma entrevista, participamos, né, de uma entrevista coletiva com o Pastana, e ele não quis pontuar as funções do campo, os jogadores que serão contratados, as posições desses atletas, né? E falando que não vai repor a saída do João Marcelo, que é o 9, que hoje é o... Mas vai pôr quem? Não sei. Foi uma... Não sei. Discutimos isso no CBN Esportes. Tudo bem, tem muitos atacantes, mas ele abre mão de um protagonista, foi embora pro Atlético Mineiro, só que o cara que vai substituir tá bem abaixo do nível do João Marcelo. E aí O Carlão cansa de falar isso, mas o Pastana tá trabalhando com o que é possível, né? Que é o possível, com o limite dele. O Guarani hoje em dia tá na Série C, infelizmente. O torcedor tem que se adequar a essa realidade, cara. Não, mas ele também fala que o esquema de jogo que é montado pelo Maurício e que ele entende e foi aprovado pela diretoria e pelos
dirigentes, né? Que é um estilo de jogo que essa função, ela não tem a utilidade, né? O camisa 10, no caso, que a gente tá falando. A gente viu muito o Matheus Sarará fazendo essa função. O Anderson Leite, que nunca tinha feito a função de camisa 10, entre outras coisas. Vamos abrir o sarcófago, que é grande hoje. É verdade. Falta um minuto lá, cabelinho. Vai dar certo. Falta um minuto, vai dar certo. O Guarani enfrentou quem? O Bragantino. Olha o Braga. O ouvinte matou, então. Quem que é esse ouvinte aí? Ele acerta tudo. Mas eu acho que ele descobriu uma tática. Qual foi? Depois eu explico. Vamos fazer o seguinte? Quem jogava no Bragantino? O Adilson. Lembrei. Lembrou. Adilson faz parte. Começou na Portuguesa Serrana. Adilson Boiadeiro. Isso. Adilson Boiadeiro. Serra Negra, disputou. E depois que parou, ele foi representante comercial daquele restaurante famoso. O terror do circuito das águas. Vou ser honesto pra você, ó. 99 minutos, falta 40 segundos pra acabar o jogo, escanteio pro Primavera. Se o Primavera não ganhar esse jogo, segurar a bola lá, pode parar, hein, velho. Então vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN O jogo é de 95, Campinas, vamos ver aí, vai. Jogo... Bragantino jogando em casa quer vencer e subir na tabela. O Guarani sem técnico luta contra a crise. O resultado é um jogo com muitas faltas. Numa delas, Josicler do Bragantino levanta na área, Adilson cabeceia a bola na trave e na volta o esperto Juarez abre o placar. Ele surge numa falha incrível da defesa do Bragantino. Adilson recua para o goleiro Marcelo, que apertado por Amoroso chuta a bola no corpo do atacante. Um erro fatal, que Amoroso agradece fazendo a rede balançar. É o retorno do artilheiro. Criar a cabeça dos jogadores, a etapa final começa debaixo de um dilúvio. Melhor para Fernando do Guarani, que escapa livre, tenta uma, duas vezes, até fazer o segundo do Bugre. Encharcado, os times não conseguem jogar e o resultado parece definido. Mas aos 40 minutos, Marco Aurélio tromba com Valmir na grande área. José Mocelin marca pênalti. Alberto, com precisão, bate no canto, sem chances para Irã. Final, Bragantino 2, Guarani também 2. O 20 ganhou, vamos lá. Bragantino 2, Guarani 2, Paulistão 1995, Guarani de Irã, Isael, Cláudio, Valmir, Silvinho, depois Alex, Fernando, Valdeir, Fábio Augusto e Wesley, Amoroso, depois Ronaldo Alves e Djalminha, técnicos, Celinho, interino. Perfeito, acabou? Acabou? Já era, e o Primavera ganhou, hein? Primavera os incrédulos de plantão. Primavera! Pra quem você dedica isso? Você viu a minha tranquilidade? Eu tô extremamente calmo. Eu também tô. Já subiu? Eu também tô. Já subiu ou não? Não subiu, né? Tira a camisa, cabelo. Vai, hoje pode. Já subiu, não subiu? Eu tô querendo saber. Subiu ou não? Não subiu, ainda. Tá. Restam 180 minutos. 2 jogos, mais 2 passos do paraíso. Boa. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Secaram muito, cabelo. Muito. E vou continuar. Mas a lista está pronta, viu? No momento adequado. Quantos nomes integram? Vou continuar secando. Mas então temos a primeira aposta. Vou continuar secando e eu quero que você pegue essa lista. Bom, tchau, vambora.